Bom dia, criadora. Hoje venho falar-te sobre como trabalhar o que parece que está a impedir ou que está no caminho do teu desejo. Então, muitas vezes nós queremos alguma coisa conscientemente, temos este desejo dentro de nós e sentimos que não acontece. Sentimos que existe uma resistência, sentimos que continua a acontecer o mesmo do passado e temos um sentimento de motivação quando decidimos ir atrás deste desejo, não é? Quando o aceitamos e queremos começar a trabalhar para criar este desejo nas nossas vidas e depois muitas vezes acabamos por desistir, porque somos confrontadas continuamente com uma realidade exterior que demonstra exatamente o contrário daquilo que nós queremos criar. E esse conflito entre aquilo que nós queremos e aquilo que percepcionamos como estamos a receber é o que faz com que muitas vezes as pessoas desistam daquilo que é o seu desejo interior. E hoje eu venho falar-te um bocadinho, para nós trabalharmos isto juntas, de forma que possas percepcionar a resistência, que é o nome dos eventos, circunstâncias, pessoas que parece que estão exatamente ao contrário daquilo que é o nosso desejo, e de certeza que te vais identificar com isto. Como é que nós trabalhamos essa resistência e como é que nós compreendemos que esse é exatamente o processo de cocriação? Porque quando nós pedimos uma coisa, o que vai acontecer é, nós vamos receber as pessoas, eventos e circunstâncias que vão demonstrar qual é a resistência que temos em relação a receber essa coisa, esse algo, esse desejo. Porque conscientemente nós queremos algo, mas inconscientemente há algo que ainda não está em alinhamento para receber esse desejo. E é isso que nos vai ser mostrado. E esse é o caminho. Então não devemos desmotivar quando nos acontece alguma coisa que é exatamente o que nos parece ser exatamente o contrário daquilo que nós queremos criar. Porque esse é o caminho. Isso está a mostrar qual é a resistência. O que é que se passa aqui? E então, em vez de ser frustração, desânimo, desistir, é importante transformar isso em curiosidade. O que é que está a acontecer aqui? O que é que eu acredito que é diferente daquilo que tem que ser a minha nova crença para criar aquilo que eu desejo? O que é que está em conflito entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu estou a receber? Porque é que eu acho que eu mereço isto, esta resistência? Então, vão haver várias formas de trabalhar a resistência. Eu hoje vou-te dar uma que eu gosto muito, um exercício que vamos fazer em conjunto. Então, o primeiro ponto é mesmo este, é compreender que o teu desejo já existe em abundância à tua volta. Porque o fluxo de abundância do universo é contínuo, constante, eterno, infinito. Então, se tu não estás a receber ainda aquilo que tu queres criar, o teu desejo, é porque existe uma resistência em relação a esse desejo, um conflito interno, inconsciente. Então, como é que nós vamos trazer à consciência esse conflito? Através dessa resistência. O mundo à nossa volta, o mundo exterior, revela-nos exatamente qual é que é essa resistência. É isso que nós vamos, então, hoje começar. Nós vamos trazer à consciência um elemento desta resistência, através deste exercício que vamos fazer juntas, para que possas começar a compreender esta linguagem de cocriação. Tu estás em processo de cocriação, mesmo desta resistência que aparece. Esta pessoa que tu já não consegues ouvir falar, esta circunstância que se está constantemente a repetir, este evento que era a última coisa que te apetecia passar neste momento. Tudo isto são sinais, são formas de resistência. E é preciso olhar para eles com curiosidade, desconstruí-los e compreender o que é que está no cerne desta resistência. Então vamos começar. Uma das formas muito comuns que esta resistência aparece é nós vermos alguém que concretizou
e em abundância, em grande, aquilo que nós queremos concretizar. É uma pessoa que tem o nosso desejo cumprido, cumpriu o nosso desejo. E isso, o que é que acontece muitas vezes? Quando olhamos para essa situação, podemos ter tendência a desanimar, a desistir, a sentir que outra pessoa tem mais do que nós e gostaríamos de ter o mesmo do que ela e sentirmos mal com isso. Então podem surgir uma data de sentimentos negativos, indesejados, mal-estar, quando vemos o desejo concretizado noutra pessoa. Mas hoje não. Hoje nós vamos, por esta resistência, desconstruí-la e compreender a mensagem que essa pessoa tem para nós e o que é que nós estamos efetivamente a projetar e a resgatar. Então vamos lá. Imagina, identifica uma pessoa que cumpriu o teu desejo, seja ele dinheiro, relação, familiar, o que quer que seja. Claro que vai haver várias pessoas, não é, que te estão a mostrar esse caminho. Então, identifica essa pessoa para ti própria. Claro, se tiveres um caderninho, ajuda sempre, mas podes fazer o exercício mais tarde ou simplesmente imaginar. Identifica essa pessoa que já tem o que tu queres, não é? Que já cumpriu o teu desejo. E depois o segundo passo é descrever exatamente o que é que ela é. Porque ela é isto, ela é aquilo, ela é exuberante, ela é fantástica, ela é luz, ela é... as pessoas gostam dela, seja o que for que tu vês, que tu descreves. Ela é simpática, ela é querida, ela é ambiciosa. Então, descreve quais são exatamente os comportamentos que tu estás a projetar nela. A projetar, porque aquilo que tu estás a ver na outra pessoa és tu própria. Mas existe um motivo, que já vou explicar porquê, pelo qual tu estás a projetar nela essas qualidades. Então, escreve exatamente todas as qualidades sobre ela, depois vais começar a ver, vai aparecer imensas coisas, ela é isto, ela é aquilo, ela é pelo outro, faz isto, faz aquilo, blá, blá, blá. Tudo isto é a forma como nós vemos, estamos a ver a outra pessoa, não é? Não é totalmente a realidade, mas a forma como nós percepcionamos essa outra pessoa, que nos está a mostrar algo sobre nós. Esse é o objetivo, não é? E ao escreveres todas estas coisas, vão surgindo, vais começando a perceber que há ali uma energia em todos estes comportamentos, neste descritivo. Esta pessoa, das palavras todas que tu escreveste, tu vais ver que há algumas que são mesmo ali, epá, isto é mesmo que esta pessoa é. Ela é assim, ela é isto, estas duas ou três coisas são mesmo assim, brutalmente esta pessoa. E então, depois já tens identificado a pessoa e as características que descrevem essa pessoa, nós vamos entrar no terceiro e último passo, que tem a ver com quando nós vemos alguém que concretizou o nosso desejo e que nós admiramos, apesar de nos podermos sentir mal com essa concretização, quando nós vemos essa pessoa e admiramos, nós acreditamos que há um motivo pelo qual nós não podemos ser assim. Há algo que nos impede de ser assim. Nós não podemos ser assim porque... Então, essa é a terceira pergunta, é porquê é que achas que tu não podes ser dessa forma? E responder esta pergunta. E na resposta desta pergunta, tu vais poder dizer coisas como, porque eu não sou assim porque... Eu não sou assim porque eu não sei tanto, ou porque eu não tirei um curso, ou porque eu não sou tão isto, ou porque eu não sei isto. E tu vais ver que vai haver uma limitação mental pelo motivo pelo qual tu pensas que não podes ser assim. Então, essa crença limitadora, esse motivo, essa razão pelo qual tu não podes ser assim, é o que te está a manter nessa limitação do teu desejo não cumprido, não é? Então, quando tu compreendes que estás a projetar no outro uma qualidade tua,
mas com a qual tu sentes que não podes ser assim, então tu desvendas o mistério desta resistência. E então tu podes começar a integrar uma energia que tu até então pensavas que não podias ter. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, vou dar um exemplo prático, é uma pessoa que sente que ainda não sabe o suficiente. Então, por exemplo, tu poderias estar a projetar numa pessoa que tem um desejo concretizado, mas tu sentes, mas como eu não estudei, ou como eu não tenho uma licenciatura, ou como eu não tenho um curso, ou como eu não tenho um curso de 200 horas, ou de 500, ou tenho um de 100, eu não posso ser assim. Tu estás a projetar num outro o ter algo por algo que tu não tens. E então aí o que é o nosso próximo passo? É compreender que isso não é motivo. O motivo que nós nos estamos a dar não é motivo para não avançar. Então, se tu tens um curso de 100 horas em vez do curso de 300 horas, isso não é motivo para não avançar. Apenas és tu que acreditas que não tens o suficiente para poderes avançar. Terias que saber mais, terias que ser mais, terias que fazer mais. Então, é muito importante resgatar o que estamos a projetar no outro, quando há uma sombra de luz. Esta sombra é que nós admiramos, esta pessoa que tem o que queremos. E então, outra coisa que pode acontecer é tu olhares para essa pessoa e quando começas a escrever, porque ela é assim, é assado, e faz isto e faz aquilo, eu não posso ser assim porque podes ter um julgamento em relação a isso. Por exemplo, em relação ao dinheiro. Uma pessoa que tem exatamente o que tu queres, a abundância que tu queres, mas depois tu vês que ela mostra imenso o que tem, ou gasta disparatadamente. Então tu vais ver, eu não posso ser assim, porque se eu fosse assim, ia-me julgar como, ah, pronto, sem ter cuidado, ou não ter a noção das coisas, ou ser egoísta. Então tu vais sempre ver que há um julgamento em tornar-te desta forma. Por exemplo, no caso do conhecimento, ias ter que te expor como uma perita, sentindo que não tinhas o suficiente para ser essa perita. O medo é apresentar-te como uma perita. No caso da abundância, terias que começar a fazer escolhas com o dinheiro que talvez sejam diferentes daquilo que é esperado de ti ou daquilo que tu sentes que é o que a sociedade espera de ti. Então tu vais ver que vai sempre haver um julgamento e vai sempre haver algo que tu tens medo de ser, tens medo de trazer cá para fora, tens medo de pisar aquela nova cena, pisar aquele novo estádio, pisar o teu desejo, pisar no sentido de entrar e segurar essa energia, no sentido de caminhar para. E o que esta sombra, que isto chama sombra de luz, esta projeção que temos no outro, esta sombra que vem e que parece uma resistência que nos deita abaixo, não, é o caminho, a entrada, que esta sombra que vem mostrar é exatamente esse estar, esse segurar. O que é que esta pessoa está a segurar? O que é que eu penso para mim que não posso segurar como ela? E é resgatar esta diferença percepcionada. Como se fosse uma medida entre esta pessoa e tu. E é fechar esta medida. É desconstruir esta medida e entrar no teu desejo. E dar o próximo passo no teu desejo que está orientado por aquilo que esta pessoa já abraçou e sobre o qual não tem julgamento. Então, define qual é a tua nova ação, define qual é o teu passo de alinhamento com o desejo que tu queres criar e permite-te entrar na tua nova história em vez de desistir ou ficar em frustração ou sentir-te mal. Não, permite que a resistência seja o teu caminho. E sempre que encontrares resistência, é perfeito assim. Porque ao tu
iniciares o caminho do teu desejo, da tua criação, daquilo que tu queres criar para a tua vida, o teu desejo superior, a resistência vai-te mostrar o teu próximo passo, para ir para o teu próximo nível. Então é resistência, próximo nível, resistência, próximo nível, resistência, próximo nível, e este sempre o caminho, este desconstruir dos obstáculos, daquilo que nos parece os impedimentos, que nos permitem conhecermos a nós próprios e irmos libertando, passo a passo, a resistência que está no caminho do nosso desejo. Então, as pessoas, os eventos e as circunstâncias que te surgiram, acredita, vão ser perfeitos para ti, vão ser perfeitos para o teu desejo, e sem eles, não conseguirias caminhar neste percurso e chegar ao destino que procuras.